Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir e ver? Boa noite. Só me dá um feedback aí se vocês conseguem me ver e ouvir. Boa noite. Tudo ok, né? Alto e bom som, eu espero, viu? Gente, boa noite. A gente está começando uma nova turma aqui para a Prefeitura de Acopiara e a banca, que é esse grande desafio, a banca Universidade Patativa do Assaré. Essa banca que homenageia nossos maiores ídolos aqui do Ceará, né, o grande Patativa do Assaré, e a banca não pode se dizer o mesmo sobre ela. Ela não é tão memorável como o patrono dela, né? A banca comete grandes falhas, mas para quem já estuda português constantemente, vai conseguir fazer uma boa prova, porque a banca é considerada uma banca básica. A gente, no mundo dos concursos, nós chamamos essas bancas de banca meia-boca, ou seja, é uma banca totalmente previsível. As últimas provas que a banca UPA tem feito, ela adaptou questões do Enem, ela pegou questões do Enem e transformou como tá tendo um problema, viu, Carlos? Eu também não consegui entrar, por isso que eu demorei. O pessoal da equipe foi que cadastrou meu e-mail. Pessoal, deixa eu só falar aqui pro pessoal do IB aqui. Vocês estão tendo dificuldade aí? Acho que tem muita gente entrando. Eu mandei aqui a mensagem para a equipe e quando ela visualizar, ela vai tentar resolver isso aí, ó. Tá entrando aí, ó, um tanto de gente entrando aqui. Então é isso, como eu estava falando, seja bem-vindo. Eu sou o professor Vitor Linardi, vou trabalhar com vocês na parte de português, preparar vocês para esse grande desafio que é fazer uma prova da banca. Opa! Rafael Filho está apresentando? O Rafael está apresentando aí, viu? Rafael, pronto. Eu sei, foi engano aí, né, Rafael? Então, é um grande desafio você fazer essa questão da banca UPA, mas como você que já vem estudando português, se você vem estudando, me diz aí se você está estudando em casa português, já vem há algum tempo estudando português, e me diz aí como é que vocês estão estudando, como é que vocês estão se preparando, porque um concurseiro não faz só essa questão de Acopiara, faz para qualquer concurso. Hoje eu vou montar o perfil dessa banca, que tem mudado no decorrer dos anos. Acho que tanta crítica em cima dela, né, tem mudado os escribas, que é quem faz a prova, os professores que elaboram essas provas. Eu vou montar um perfil, ela tem adaptado as questões do Enem, a prova acredito que seja de Abaiara, que foi uma das últimas, ela adaptou questões do Enem, né? Pegou uma questão do Enem, um texto do Enem, porque Enem é texto, questão, texto, questão, e adaptou para o motivo dela, ou seja, para fazer um concurso. Ela cobra separação silábica, ela cobra acentuação gráfica, e ela obedece os níveis bem direitinho, nível fundamental, nível médio e nível superior, colocando a questão da dificuldade de acordo com os níveis. O que eu estou falando aqui sobre esses níveis da prova pode parecer bastante comum para você, mas no mundo do concurso, o que define a dificuldade de uma prova é a quantidade de inscritos, não é o nível médio, fundamental e superior. Só que na banca UPA é. Então, você que vai fazer para cargo de nível fundamental, vai fazer para cargo de nível médio ou superior, os nomes superior, médio e fundamental carregam em si esse nível de dificuldade. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou começar a compartilhar o material que vocês já receberam, que é o perfil dessa banca. Vocês estão vendo aí a minha tela, não estão? Diz aí se está aparecendo. Está tudo ok? Está aparecendo a minha tela? Só confirma. Sim, professor. Perfeito, ótimo. Então, vou continuar. Está aqui a arte muito bem feita aqui do IB.
E eu trouxe aqui o nível médio completo e o do nível superior. Acredito que tenha gente aqui dos dois níveis, não é? Só teve um problemazinho aqui na configuração. Peraí, consertei. Me diga aí se tem nível médio e superior aqui, se são dos dois níveis. Obrigado. Obrigado. Tem superior? Alguém está médio aí também ou só superior aqui? Tem médio, né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses dois. Tem mais nível superior aqui, não é? Tem muita gente nível superior. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu tenho para o nível médio. Eu tenho aqui, para você comparar, interpretação de texto e compreensão de texto. E também tenho aqui interpretação de texto e compreensão de texto. Professor, qual é a diferença desses dois níveis? A questão da dificuldade. O uso vocabular que a banca usa para configurar esses elementos. Onde é que aparece aqui? Desenhar. O nível, o vocabulário que a banca utiliza no nível das questões, interpretação de texto e compreensão de texto, ela aborda a questão de inferência e afirmação. Você vai ter, dentro dessa prova da banca UPA, pouquíssimas questões de interpretação de texto. Bem poucas, tá? Ah, professor, quantas? Duas, no máximo duas. Ela poderá inovar e fazer 5 questões de texto? Poderá. Ela pode fazer isso. Ela teve provas que ela já fez isso. Mas eu desconfio muito que ela não faça isso, que ela não cobre 100% ou 50%. Eu acredito que numa prova de 10 questões, ela vá... Tá sem som? Tá sem som aí? Karina disse que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Tá ok, né? Karina, dá uma olhadinha aí, pode ser o seu aparelho, tá? Então, continuando aqui. Interpretação de texto e compreensão do texto. Qual é a diferença do nível médio para o superior? O uso vocabular. Tem uma prova do uso superior que ela colocou ojeriza, a palavra ojeriza. O que é que quer dizer ojeriza? Nojo, pavor, repulsa que você tem para alguma coisa. É somente o uso vocabular, porque a questão de interpretação de texto é do mesmo jeito. Lembrando que a banca utiliza bem os nomes. Superior, prova mais difícil do que a de nível médio, tá? As outras bancas, como SESC, FCC, FGV, não usa. Usa pela quantidade de inscritos, tá bom? Tipos e gêneros textuais. Com certeza isso aqui vai estar dentro da sua prova, seja ela médio ou superior, perguntando se a tipologia daquele texto é narrativo, se é descritivo, se é dissertativo ou expositivo, tá bom? Essa é uma das perguntas mais comuns dentro da prova, e você veja aqui, pau a pau, tá igual, tá? Acrescentou pouca coisa, como eu disse para vocês, a diferença entre um nível e outro é como ela aborda a questão do vocabulário, principalmente do vocabulário. Aí traz aqui, gêneros instrucionais, que é injuntivo, propaganda, editorial, que você conheça um pouco sobre cada um desses elementos. Anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Eu aconselharia que você colocasse aí no Google esses elementos. Anúncio. Você sabe quais são os requisitos básicos de um anúncio? Verbos no imperativo, poucas palavras, venha, compre, olhe. Uso de um artigo de opinião, que eu vou ter a primeira pessoa dando uma opinião, geralmente é um jornal que faz o nome do jornal. Artigo de divulgação científica é um texto praticamente expositivo, ele só vai expor uma descoberta. Um ofício ou uma carta-ofício, que é um gênero oficial, né, uma redação oficial, uma carta. Eu não daria muita bola para esses nomes aqui, tá? Eu ficaria mais na questão de você saber o que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo. Para o nível médio, é mais tranquilo. No nível superior, ela pode sim cobrar uma carta, mas é tranquilo. Você, quando bater os olhos em uma carta, você sabe dizer, olha, aqui é uma carta, tá bom? Aqui é uma carta. O que é que eu tenho mais aqui para falar para vocês? A estrutura textual, a progressão temática,
progressão temática é quando a forma como o texto desenvolve. Por exemplo, a progressão temática dentro de um texto narrativo se dá através de verbos de ação. Ele comprou, comeu, saiu, beijou. Veja, ele foi à praça, sentou, comeu e foi embora. Essa sequência de verbos montam a progressão temática. No caso aqui, eu tenho uma progressão narrativa, tá? Não dê muita bola para isso aqui não, tá? Ela está enchendo linguiça aqui. Parágrafo, frase, oração e período. Isso aqui é de extrema importância na banca. A frase, oração e período, ela está perguntando a classificação, os períodos, o simples e o composto. Oração coordenada, oração subordinada. Você tem que ter uma noção sobre esse assunto, sobre período. Me diz aqui, só para eu ter uma noção da turma que a gente está iniciando, quem é que sabe aqui classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Ou você nunca ouviu? Ou você se assusta com essa classificação? Me diz aí. Bote assim, quem é que se assusta? Minha pergunta é, quem se assusta? Eu. Sabe? Me diz aí. Diga, eu sei, medo tremendo, meu Deus do céu. Diz, gente, sei ou não sei? Não sei, sei, não sei, vai. Gente, fala sério, aqui tem mais de 60 pessoas, vamos colaborar aí, vai. Assusta? Olha, eu tenho um canal do YouTube, né, patrão? Tenho um canal do YouTube com todas essas aulas que a gente vai orientar vocês. Pode ter certeza, faça sua inscrição aqui que a gente vai só guiar vocês pelo caminho da banca. Opa, já estudou muito, então a gente vai. Obrigado, viu, Aparecida? Assunto bacana, Gera Lúcia. Não vem, não, viu? A gente vai aprender a gostar de português. Então, esse assunto, a questão de orações subordinadas, está aqui, tanto no nível médio quanto no nível superior. Está aqui, ó. Mais uma vez, qual é a diferença entre o nível médio e superior? A forma como se cobra. Aqui poderá cobrar, tipo, Ana saiu, mas não voltou. Mas não voltou é uma oração coordenada sindética adversativa. Ponto. É uma oração bem simples de classificar. Já aqui, eu vou ter uma reduzida, tipo, é fácil ver a beleza das coisas. Ver a beleza das coisas é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou seja, é o mesmo assunto, só que os exemplos que a banca vai cobrar são mais difíceis, os nomes são mais complicados lá de nível superior. Mas eu digo aqui com total certeza para vocês, isso não deve ser um encalço para vocês. Todo mundo que está aqui tentando está na frente de muitos outros aventureiros, de muita gente que vai fazer esse concurso por diversão, ou seja, por aventura, sei, eu quero fazer, eu quero me tornar efetivo em acopiar, mas não se dedica. Então, você está na frente, você tem que pensar dessa forma. Deixa eu dar uma olhada aqui, quero um desconto do seu material. Vamos sim, Maria. Professor, você pode nos indicar uma banca parecida com questões no que concurso para treinarmos? Olha, a URCA é muito parecida. URCA, viu, Sérgio? CETRED, anota aí, banca CETRED, a metralhadora que fez Juazeiro do Norte aqui. CETRED é muito parecida, URCA, muito parecida, US é muito parecida, Consulplan, Consulplan é muito, muito parecida. Essas aí dá para você pegar bem, viu? Boa. Consulplan, exatamente. Consulpan e Consulplan são duas bancas diferentes da mesma família. Uma é gerida pelo pai e outra pelo filho, tá? Mas uma faz concurso federal e a outra faz concurso municipal, tá bom? É isso. Vou voltar para cá. Aí o que é que eu tenho mais aqui? Pontuação, cara. Pontuação, principalmente em aposto vocativo, adjunto adverbial deslocado, itens em enumeração, cobra-se demais, principalmente em vocativo. Parece que a banca não sabe outra regra de vírgula a não ser a do vocativo, tá? Aqui no nível superior, ela poderá cobrar uma questão
mais complexa, por exemplo, para isolar um aposto explicativo com parênteses ou com travessões. Ela pode caprichar mais aí. Ou uma vírgula no E, aditivo ligando sujeitos distintos. É uma regra um pouquinho mais, vou dizer o seguinte, mais complicada. Só que isso cobra e é fácil de aprender. Basta você colar em mim para não perder o fio da meada, viu? A coesão e a coerência está na parte de interpretação de texto, tá? O uso dos conectores, aditivos, adversativos. Ortografia, cara, para quem já fez as provas da banca UPA, ortografia você sabe que é muito cobrada a ortografia. Agora ela tem se acostumado ao uso do hífen, né? O acordo ortográfico que foi obrigatório há 7 anos, ela tem cobrado isso. Yolanda, tu está apresentando a tela, Yolanda. Desfaz aí, Yolanda Araújo. Boa, foi boa, Yolanda, valeu. É isso, deixa eu continuar aqui. O que é que eu estava falando? Gente, sim, ortografia. Por exemplo, gente, palavras comuns que a gente não usa no dia a dia ou até usa. Uma vez eu estava corrigindo uma prova anterior que era falando sobre a palavra, meu Deus, qual era a palavra? Era desinteria. Acho que era essa palavra, desinteria. Coloca aqui, mas se você colocar aqui, vai corrigir. Como é que eu escrevo desinteria, gente? Ó, desinteria. Dá para você enxergar se eu escrever aqui, ó? A gente escreve desinteria, dizenteria. Costumeiramente, você troca esse bota aqui e o i coloca aqui. Desinteria, né? Mas o correto é dizenteria. E várias outras palavras que a banca cobra. Palavras bobas do dia a dia. Vocês sabiam que era assim que se escrevia? Ou, por exemplo, como ela gosta muito de cobrar, que é a palavra assessoria. Ela já cobrou demais essa palavra nos concursos. A URCA também, ó. Assessoria. Assessoria, que são com 4 S's. É uma maravilha isso aqui. Ela coloca também, ó, ela já colocou hesitante. Eu sei decorado, ó. Hesitante. Você querendo colocar com um X aqui. Hesitante. A diferença da gente dar aula em sala é justamente isso. Porque eu peço para você escrever sem você consultar o celular. Não vale consultar celular, não, vice. Não consulte o celular para fazer isso aqui, não. Porque lá na hora da prova você não vai ter um celular gritando para você, não, né? Você vai ter só minha voz sussurrando no seu ouvido. Tá bom? Se você acertar, fui eu. Se não acertar, é o cão. Gente, vou voltar para cá. Significação das palavras, conteúdo obrigatório para a banca. Veja que eu tenho nos dois, tá? Mesma coisa, tá? Significação das palavras parônimos, que são palavras parecidas, a troca de uma letra por outra. Os homônimos, tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Homônimos, sinônimos, antônimos, parônimos, homônimo. Isso aqui você tem que saber decorado esses nomes. E algum, por exemplo, a palavra diferir e deferir. Diferir com I é diferenciar e deferir é aceitar ou acatar, beleza? Essas palavras são parônimas. Veja, perceba que a diferença entre elas é de apenas uma letra, parônima. Já na palavra seca, tipo a seca do Nordeste, ou ele seca o balde, por exemplo, seca, seca. A escrita dessas palavras são iguais, mas a pronúncia delas é diferente. Eu tenho uma homônima homófona nesse caso. Então, essas classificações aí são cobradas demais na banca, tá bom? Estou comentando aqui edital um por um. A diferença entre denotação e conotação, eu vou fazer uma pergunta aqui para ver se você está ligado. Me diz aí, gente. Eu vou dizer o seguinte: o meu coração sofre de amor. A palavra coração está sendo usada no sentido denotativo ou conotativo? Me diz aí. Meu coração sofre de amor.
Ninguém vai responder. Conotativo. Meu coração sofre de amor. Eu não consigo ouvir, tá? Você escreve aí no bate-papo, que meu microfone tá ligado, eu não consigo ouvir. Bota só um C ou um D, tá, gente? Para facilitar. C ou D, denotativo ou conotativo. Vou te dar um outro exemplo para você pensar, já que ninguém está colaborando comigo aqui. Eu tive um problema de coração, tive arritmia no coração. E aí, candidato? Esse coração é o físico, é o real. Quando eu disse, estou com arritmia, o meu órgão, o músculo, eu estou usando a linguagem denotativa, é a linguagem real. Agora, se eu dissesse que meu coração está sofrendo de amor, por exemplo, está aqui na cabeça e não no coração. A tolice de quem ama sem ser amado fica aqui na cabeça. Não é verdade? Então, eu usei a forma conotativa quando o coração simboliza um sentimento. Isso é muito cobrado na banca, a diferença entre denotação e conotação. Assuntos que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá bom? Para você ver como a banca é desorganizada, ela foi só copia e cola, apareceu pontuação 2 vezes aqui, ó. Você tá vendo? Meu Deus do céu. Gente, é triste lidar com banca pequena assim, que não tem uma equipe grande para fazer a verificação desses assuntos aqui. O edital, meia boca, tem vários erros. Eu estava lendo o edital, antes de preparar essa aula para vocês, e tem vários erros de regência no próprio edital. Eu disse, meu Deus do céu. Nem eles percebem isso, né? Acentuação gráfica, conteúdo obrigatoríssimo. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Você vai ter uma questão de acentuação nessa prova de acopiar. Eu aposto aqui com vocês. Aposto como a gente vai ter. Não está no modo apresentação, não? Como é que eu faço? Gente, perdão. Gente, eu não estava vendo, não. Vocês estavam respondendo. Não está no automático. Gente, eu pensando que vocês não estavam colaborando. Desculpa, tá? Vocês estão vendo agora? Peço perdão. O negócio de rolar não estava funcionando, ninguém participando. Meu Deus, 93 pessoas, ninguém estava fazendo. Desculpa, viu? Agora vamos lá, agora sim. Tá tudo ok, né? Eu estou de olho aqui no bate-papo. Então, vou continuar aqui. Emprego do sinal indicativo de crase, provavelmente vai ter uma questão dessa no nível médio, provável, só que no nível superior, filho, pode ter certeza, vai estar lá. Isso aqui, crase, para o nível superior, é obrigatório. Então, não tem para onde correr. Crase para o nível superior. O nível médio, nem tanto. Não vejo tanta necessidade. Pode cobrar? Pode. Mas isso aqui é uma questão mais de nível superior, tá? Flexão do substantivo. Cara, eu tenho uma regra muito bacana sobre o substantivo que cai demais dentro da banca, que é a regra do SAM. Mas isso aí a gente vai colocar nas aulas. Eu estou doido para falar com vocês agora, mas eu não vou. Vamos continuar aqui. Flexão do substantivo obrigatório, nos dois, tá? Figuras de linguagem, com certeza. Cara, se ela pôs figura de linguagem aqui, vai cobrar. Você decora pelo menos as 10. Metáfora, comparação. No nível médio, você decora 5. Para o nível superior, 10. Sabe quantas figuras de linguagem existem? 109. Só que você precisa de 10 para o superior e 5 para o nível médio. Tudo bem? Metáfora, comparação, símile, eu tenho a hipérbole, eu tenho o eufemismo, eu tenho a metonímia. Vou passar depois para vocês as principais figuras, tá bom? Foi Granja, não foi, Érica? Obrigado, viu? Continuando aqui. Emprego dos pronomes, tá? A questão da colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise. Não vejo isso aqui provável no nível médio, mas é provável que haja aqui, lá no nível superior. Regência nominal e verbal, com certeza vai estar no nível superior, regência nominal e verbal.
O verbo assistir, que resta preposição, né? Assistir ao filme, não o filme. Respondeu ao teste e não o teste. São uma listinha também de... A gente vai trabalhar em listas, tá? São listas de 10 verbos que eu vou ter com vocês para que vocês decorem, que é o verbo obedecer, quem obedece, obedece a. O verbo chegar, quem chega, chega a. São verbos bem pontuais dentro da banca. Concordância nominal e verbal também costuma cair, sobretudo o verbo haver, tá? Ela tem que cobrar demais o verbo haver. Variedade linguística, principalmente nos textos do patrono da banca UPA, que é o Patativa do Assaré, simpatizar também. Eu só não consigo ouvir, tá, Isaac? Eu estou vendo só a bolinha do som aí. Eu estou sem microfone, tá? Ah, eu pensei que estava falando aí, viu? Eu só não consigo ouvir, tá, gente? Qualquer coisa escreve, tá? Se alguém falar aí, pede para escrever. Tá. Então, vou continuar aqui. Variedade linguística. Usa-se muito os textos do Patativa, cara, que são fantásticos. Se você não leu ainda Patativa da Assaré, o cara é um alienígena, porque não tem como conceber um crânio tão genioso como o Patativo da Assaré. E ele escrevia para o pessoal da região dele, né? Para aqui para o Nordeste, sobretudo para a região de Assaré. Eu tive a honra, eu morei em Antonino do Norte, vizinho a Assaré, visitei bastante Assaré e conheci, tive a honra de conhecer o Patativo da Assaré. Variedade linguística, uso coloquial, uso formal, culto, de prestígio. Então, ela pede muitas vezes para adaptar à norma culta uma linguagem do próprio sertanejo. Então, variedade linguística, isso aqui é inevitável na prova de nível médio e também na de nível superior. Formalidade e informalidade, isso aqui está dentro da variedade. Formas de tratamento, e olha, impossível disso aqui cair, pode tirar formas de tratamento, que é sem vossa senhoria, isso aqui é pouco provável que caia. Propriedade lexical, que é o vocabulário, saber qual é o sentido de determinadas palavras. Aí eu tenho fonologia, conceitos básicos. Olha, gente, ela colocou aqui, fonologia. Saber se tem dígrafo, se não tem, se é um hiato, se é um ditongo. A gente vai ver isso aí, tá bom? Você veja aí a questão do dígrafo. Deixa eu fazer uma pergunta típica da banca UPA. Me diga uma coisa, gente. Na palavra guerra, estou escrevendo aqui, me diz se você está conseguindo ver. Guerra. Quantas letras eu tenho em guerra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Quantos fonemas você acha que tem na palavra guerra? Você diria que quantas? Eu estou de olho no bate-papo aí, me responde. Valendo R$50, quem vai dar esses R$50 é o Leonardo, viu? Você cobra a ele. Escreve o número. Tem quantos fonemas? Não vale pescar, viu? Tá pescando pelo colega. Estou vendo aí a Cledina, a Rayane, o Carlos. É Vilígia. É isso mesmo teu nome? É Vilígia. Paroxítona terminada em ditongo. É vigília. Ou que nome eu nunca vi. É Vilígia. Nome bonito. É Vilígia. 2, Rafael? Não. Vamos aqui, ó. Eu tenho 2 dígrafos. Sempre que eu tiver letra duplicada, corta. Corta 1, já ficou 5. A palavra GU e QU, quando pronunciadas, quando não pronunciados o U, ele é um dígrafo. Então, eu não digo guerra, eu digo guerra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 fonemas. Isso está na minha primeira aula do meu curso gratuito lá no YouTube, que você pode conferir, que eu falo sobre fonemas. Você aprende tudo em 50 minutos, tá? Isso aqui, você está vendo que está aqui na banca, tá? Classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocais, isso aqui tudo cai, bicho. Isso aqui é impossível de não cair. Isso aqui eu explico tudo, principalmente na aula de divisão silábica, que será a nossa próxima aula, tá? É isso.
Falei aqui, gente, e a diferença do nível médio, que ele colocou aqui, ó, empregos de modos verbais, então vai cair verbo no nível superior, tempos e modos, para saber se é no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Muito simples, te digo isso em 1 hora de aula. Processo de formação de coordenação e subordinação, você vê que ela se repete, porque já está aqui, ó, períodos. Então, ela se repete. Então, eu acho que oração coordenada não vai cair aqui, não. Ela botou período, mas não sabe que pode cobrar coordenação e subordinação. Ó, viu? Transitividade e regência de nome de verbo. Gente, já está aqui regência. Regência nominal e verbal, ela bota de novo. Ou seja, falta de leitura, descaso. Eu acho isso descaso, porque eu faria esse edital só eu mesmo. Não é? Meu nome, viu, Simone? Raquel, perdão. Raquel, meu nome, Vitor Linarte, você acha lá, tá? Bota aí. Gente, agora vamos treinar. Vamos saber, vamos dar uma olhadinha numa prova original da banca. É essa. Eu coloquei aqui o texto, que é um texto do Grande Patativa do Assaré. Gente, não sei se é Eu e o Sertão o nome desse trecho, mas acho que é, né? Tá aqui. A poesia Eu e o Sertão reproduz apego à sua terra. Vamos ler aqui. Sertão. Arguente cantou, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô. Por que, meu torrão amado, muito te prezo, te quero. E vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. Tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Olha que genial, né? O que é que o Patativa trouxe para cá? Ele trouxe um registro oral para o escrito. Se eu for escrever do jeito que eu falo, então eu vou escrever dessa forma. Você lembra do personagem, não é o Cascão, não, é o Chip Bent, que ele escreve como fala. É isso. Nós falamos, ainda continuamos dizer tô, mas quando a gente está escrevendo, nós que temos um nível mais de letramento, nós escrevemos, ei, eu estou cansado. Mas quando você vai escrever, você escreve estou e não estou. Porque você sabe que a escrita é diferente da oralidade. Não é verdade? Então, ele escreveu conforme fala. Patativa do Assaré, quando fez isso, ele tinha total noção dessa diferença. Ele escrevia dessa forma porque ele queria se aproximar do povo. E era para o povo que ele escrevia. Olha, o cara era fantástico, não é? Deixa eu ver como é que está aqui. Pronto, eu dei um zoom. Ficou melhor? Depois vocês me dizem aí. Tá melhor assim? Pronto. Então vamos dar uma olhada aqui, nessa prova que se disse. A poesia e o sertão reproduz apego à sua terra natal no sertão nordestino. Na progressão textual, veja, que ele vai ponto a ponto, de um... Olha, a progressão temática está aqui, gente, a progressão textual. Sertão, alguém te cantou, eu sempre tenho cantado. Eu sempre tenho cantado, progrediu dessa frase. Essa progrediu dessa, essa dessa. Isso é que a gente chama de progressão temática. Um fato gera outro. Note. Sertão, alguém te cantou. Eu sempre tenho cantado. Eu sempre tenho cantado é a continuação dessa fala, desse verso. Tudo bem? Isso que a gente chama de progressão temática. Um fato que gera outro. Na progressão textual, reconhece traços de adoração, culto ao seu lugar. Após ler os itens, assinala a alternativa que apresenta as explicações a esse amor. Ele quer a alternativa que haja explicações para esse amor à sua terra natal. Vocês fizeram isso aí em casa? Foi mandado para vocês às 17 horas, acredito. Vocês iriam de quê aí? A Belícia já respondeu.
Vocês vão diar mesmo? Tá todo mundo indo diar. Sertão, alguém te cantou, eu tenho cantado, e ainda cantando tô. Por quê? Olha o pro que aqui. Por que, meu torrão amado? Ele está explicando. Muito te prezo e muito te quero. Então, isso aqui é uma explicação para o que ele falou. Eu nem sei o que é que eu estou fazendo aqui, gente. Meu Deus do céu. Então, eu vou fazer assim, que é melhor. Essa aqui está certo. Deixa eu diminuir isso aqui, que está muito grande. E vejo aqui os teus mistérios. Vamos ver aqui. Ó, porque, meu torrão amado, muito te prezo e te quero. E porque vejo aqui os teus mistérios. Então, os mistérios aqui realmente é uma explicação para a adoração. Eu sempre tenho cantado. Acredito que não. Aqui é o início, né? A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Também é uma explicação, com exceção da 3. Realmente o gabarito é A. E estou vendo aí que todo mundo acertou, não é? Boa, boa. Estamos com quase 100 pessoas aí. Vamos dar o link para as pessoas participarem da aula. Vamos participar, gente. Sou muito carente, viu? Pode comentar aí, perguntar, fazer perguntas, viu? Vamos aqui para a questão. A próxima questão diz o seguinte: há incorreções. Há incorreções na grafia de algumas palavras no texto, tornando-as marcadoras da oralidade sertaneja nordestina. E isso constata em um dos versos citados. Nas alternativas abaixo. Assinale. Olha, gente, pelo amor de Deus. Onde é que tira a revisão aqui? Revisão, para eu parar de revisar aqui. Deixa eu só tirar aqui correção na gramática. Onde é que eu tiro? Desativar. Depois eu tento. Não vou fazer isso agora na hora da aula, não. Porque aí fica fácil, né? Todo mundo já sabe que é a letra D, não é? Eu sempre tenho cantado, é um verbo no particípio, tá certo. A tua beleza é tanta e ainda cantando, decifrar. Faltou o quê, gente? O R, decifrar. Então, a letra D seria o gabarito. Então, estou vendo aqui que vai dar trabalho a gente corrigir a ortografia, né? Porque já vem corrigido aí, né? D, não vale essa, viu? Já estava respondido, nem vem. Vamos para a próxima aqui, vamos para a terceira questão. Deixa eu baixar aqui. Está dizendo aqui na segunda, na terceira. Assinala a alternativa cujas palavras tenham duas sílabas. Duas sílabas. Eu vou pegar aqui meu teclado para que eu possa separar. Vocês marcariam o que aí? Cai muita ortografia, viu, Sérgio? Muita mesmo. Vocês marcariam o que aí, na terceira? Iriam de D? Vamos brincar um pouquinho? Vamos aqui? A palavra aí, existe a palavra ai. Vocês estão enxergando aí, me diz aí, viu? Ai, que é uma interjeição e não se separa, tá? E existe a palavra aí, que é um advérbio de lugar. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Existe ai e aí. A palavra ai não se separa, é um ditongo. Aí, sempre que eu tiver um acento em duas vogais e o acento recair sobre a segunda, eu tenho que separar. Fica aí. Professor, a palavra aí é dissílaba. É. Possui duas sílabas aqui. A, I. Sempre que o acento recai sobre a segunda, eu separo. Se cair sobre a primeira, fica junto, como é o caso de céu. Veja que existe acento na palavra e o acento recaiu sobre a primeira. Elas ficam juntas. Tá bom? Então, aí eu tenho duas sílabas. Vamos ver a outra? Joia. Como é que eu separo joia, gente? Joia. A gente vai aprender isso na aula de separação de sílaba.
E pneu, como é que eu separo? Não separo, porque não pode existir uma sílaba sem vogal. Então, essas duas são, a última não. A palavra ruim se separa? Separa. A palavra ruim é de sílaba. Então, eu vou separar. Ó, ruim. A palavra pai separa? Não. É um ditongo. Pai. O que é que acontece quando o acento está na segunda? Se separa. Ba, u. Beleza? O problema aqui foi a palavra pai. A palavra dois se separa? Não. Ela é ditongo, duas sílabas, duas vogais na mesma sílaba. Fuá, o acento cai sobre a segunda, então se separa, ela tem duas sílabas. Fuá. Tauá, como é que eu separo? Tau, au, a. Vamos para a última que vocês colocaram, porque dois fica junto. O gabarito é letra D, mas vamos lá. Ti, a. Du, as. A, a questão foi difícil, tá? A questão não foi tão simples. E fique feliz por você terem acertado, viu? Pode falar a dúvida, tá, Sérgio? Infelizmente eu não tenho como ouvir, mas eu consigo ainda ler, tá? Porque se eu tirar meu microfone aqui, eu consigo ver, mas aí o som vai ficar ruim. Pode falar que eu leio daqui a pouco, tá, Sérgio? Então, vamos marcar aqui o gabarito letra D. A gente vai trabalhar esse assunto, tá, gente? A gente está só montando o perfil e vendo aqui as questões da banca. Vamos aqui para a próxima? Quarta questão. Quando disse o seguinte, deixa eu aproximar mais aqui. Oxente, ficou pior. Pronto, tá ok aqui. No fragmento, eu tenho cantado e ainda cantando tô. Cantado, cantando. Essas palavras aqui parecem, o som delas são praticamente idênticos, não é? Oh, gente, o que foi aqui? Deu problema aqui, gente. Espera aí. Minha mesinha se foi. Não sei o que é que tá aqui. Espera aí, gente. Eu vou fechar aqui e abrir de novo, tá? O exercício de verbalizar a palavra e perceber as pausas na fala. Não dá muito certo, tá, Sérgio? Mas eu tenho uma dica para você fazer. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre ela, tá? Deixa eu só tentar abrir aqui de novo, gente, porque minha mesinha não funcionou. Eu não sei, eu acho que... Pronto. Ah, consertei, gente. Só um instante. Pronto, tá tudo ok. Vou só jogar a tela aqui. Me diz aí se vocês conseguem ver. Tá aparecendo? Pronto. Tá a tela toda, né? Está a tela toda, né? Não tá só aquela pequenininha, não. Pronto. Valeu. Vou começar aqui. Qualquer coisa me chame aí, eu dou uma olhada. A gente estava na questão de número 4, que diz o seguinte: cantando, cantando. Note que essas palavras aqui, elas possuem a escrita e o som igual, só que o som delas e a escrita possuem a diferença. Cantando, cantado. Qual é a diferença? Aliás, qual é a semelhança? O som e escrita. Note que eu tenho semelhanças entre elas. Mas a diferença entre elas se destaca por conta do uso do N. Quando existe uma letra diferenciando duas palavras que parecem iguais, eu vou ter aqui uma parônima. Por exemplo, a palavra, vamos lá, deferir e diferir, como eu disse lá em cima. Deferir e diferir. Essas palavras, deferir, aqui é um I, tá?
Qual é a diferença entre essas duas palavras? A diferença, o é do i. Elas se parecem na escrita, se parecem na pronúncia, mas são diferentes em uma letra. A gente chama isso de paronímia. E eu tenho uma lista enorme para passar para vocês das paronímias que a banca UPA usa, tá? Tá bom? Vamos fazer aulões e vai dar tudo certo, com certeza. Deixa eu parar de corrigir isso aqui, ignorar tudo. Deixa eu pedir para ignorar isso aqui. A próxima questão vai falar sobre a questão dos plurais. Como é que eu dou a questão do plural de um adjetivo composto? Eu vou aproximar aqui para ficar mais fácil. Plural de um adjetivo composto. A primeira regra que você tem que decorar do imigrar, descrever e descrever, boa. Tá bom? O plural do adjetivo composto, então você já pode colocar aí, ó. Adjetivo composto, pode anotar aí. O adjetivo composto, o que é que eu vou colocar primeiro? O primeiro nunca varia. Nunca varia. Aqui eu não tenho um adjetivo obsessivo, compulsivo, que concorda com condições, né? O primeiro nunca varia. E o segundo só varia se for o quê, gente? Adjetivo. Isso eu tenho que conhecer a morfologia das palavras, senão não sai do canto, não é? Eu tenho que conhecer a morfologia das palavras. Vamos aqui brincar um pouquinho. Se eu dissesse para vocês o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a palavra aqui, ó. Camisas. Vou colocar no plural. E vou colocar o primeiro. Como seria a palavra azul para esse substantivo aqui? Ficaria como? Diz aí. Camisas o quê? Azul ou azuis? Claro, eu vou colocar azuis, porque é o plural da palavra camisa, né, Vitor? Azuis. Beleza. Azuis. Se fosse verde, camisas verdes. Se fosse a palavra clara, camisas claras. Aqui não tem nenhum problema. Agora, se eu colocar um substantivo, ele deve ficar invariável. Você já usou a palavra laranja para qualificar algum objeto, né? Uma cor. Colocaria como aqui? Me diz. Camisas da cor laranja. Como é que ficaria a palavra laranja? Camisas laranjas ou camisas laranja? Aqui vai ficar no singular. Camisas laranja. Por quê, professor? Porque quando um substantivo atua como adjetivo, ele não deve variar. Se fosse a palavra cinza, ficaria como? Camisas cinza. Nada de pluralizar. Ah, professor, não sabia que a palavra cinza era um adjetivo. É um adjetivo. Nesse caso, ele atua como adjetivo, mas ele é um substantivo, perdão, ele é um substantivo que está atuando aqui como adjetivo, portanto, ele não flexiona no plural. Vocês entenderam? Coloca a palavra agora aqui para ver se vocês entenderam. Limão. Ficaria como aqui? Camisas o quê? Limões ou camisas limão? Isso. Quando o substantivo estiver atuando, Sérgio, como adjetivo, ele não varia. Então ficaria camisas limão, como a colega disse aí. Camisas limão. Porque, nesse caso, o limão aqui era um substantivo atuando como adjetivo. Eu não posso pluralizar. Mas, professor, e se for um substantivo composto? Eu vou apagar aqui, tá? Se for um substantivo composto. Depois você vai ver a aula novamente, né? Então, se eu colocasse aqui o seguinte, camisas... Oxente. Camisas verde... Aí eu coloco aqui, claras. Quando eu tenho um substantivo composto, ligado por hífen, o primeiro nunca varia.
E o segundo só vai variar se for adjetivo. Claro, é adjetivo, portanto, variou. Agora, se eu dissesse o seguinte, camisas verde-limão, ficaria como? Camisas verde-limão. Ok? Agora, se fosse camisas preto, bota a palavra cinza aqui, ficaria como? Camisas preto-cinzas, ficaria como? Camisas o quê? Vai, vai, vai. Camisas preto-cinzas? Cinza é substantivo, Sérgio? Fosco. Não, não é preto-cinzas. Cinza não é um substantivo, então ele deve ficar no singular. Camisas preto-cinza. Nada de variar. Tudo isso aqui a gente vai ver na nossa aula quando a gente for falar sobre substantivo. A gente vai fazer um resumão sobre tudo isso que a gente está colocando aqui. Essa aula a gente está montando o perfil da banca. Eu não devia nem estar explicando tanto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Condições obsessivo-compulsivas. Obsessivo é um adjetivo, correto? Compulsivo também. Não é verdade? Então, cujo adjetivo apresenta correto. Pronto. Condições, as condições obsessivas. Ah, não. O primeiro nunca varia. Não é verdade? O primeiro nunca pode variar. Ah, eu já tiro A e B, A e C. E aí, você ficaria de B ou D? Iria de B ou D? Vamos responder então agora aqui. Dá uma olhada. A palavra, vou escrever aqui para eu colocar. Condições. A palavra condições é um substantivo feminino, certo? Um substantivo feminino. Por que que você está dizendo que obsessiva e não obsessivo? Quando a gente diz que a palavra não deve sofrer variação, o masculino sempre deve prevalecer, tá? Então, não varia em número e nem varia em gênero. Deve-se preservar o masculino para torná-lo invariável. Então, é condições obsessivo-compulsivas. Professor, por que é que ficou no masculino se condições é feminina? Lembre-se que no adjetivo composto, o primeiro nunca sofre variação. Ele deve sempre ficar no masculino e singular. E o segundo vai variar se for adjetivo. Como aqui é um adjetivo, ele vai variar em gênero e número. Tudo bem? Eu estou vendo aí que a maioria errou essa questão da banca, né? Entendeu? Pronto. Então, o masculino fica. Então, primeiro não varia em gênero nem em pluralidade. Exatamente, nunca. Sempre fica no masculino e no singular. Lembre-se disso, porque é uma questão própria da banca. Tá ótimo. A gente vai entender mais. Eu vou montar esquemas para vocês não errarem essa questão. Agora, combinado o seguinte, viu? O primeiro salário que vocês entrarem é meu, ó. Passou no concurso, primeiro salário é meu. E se não pagar, exonera. Dá... Vou cobrar, viu, Sérgio? Só a paz aí. Gente, vamos para a próxima aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para eu ver e deixar nesse tamanho. O que é que ela está pedindo aqui? A razão da acentuação. Fubá, oxítona terminada em A. Assaré, oxítona terminada em E. D é monossílaba. Então, não entra na regra do mesmo motivo gramatical. D, monossílaba. Café, oxítona, até oxítona. Então, a palavra intrusa é o D. Não vai ser a B. Aí, me diz aí se divide? Aí,
Sim ou não? A gente acabou de ver. A palavra aí se separa? Divide. Quando o acento recai sobre a segunda, vai lá, Cledina, vai fazer xixi. Eu também quero já já fazer xixi. Já já vou mandar vocês fazerem o simulado aí, viu? Vamos aqui, ó. Aí eu separo. Eu tenho a regra aqui do hiato. Aí, despossuídos. Despossu. E dos é um hiato. Também é a mesma regra. Havaí. A-va-i. Outro hiato. Então, gabarito é letra C. Período é proparoxítono, não é, gente? Ó, período, proparoxítona. Tênue é paroxítona. Ônus, paroxítona. Portanto, ficamos com letra C. Vocês achariam essa questão 6 difícil? Sim? Não consigo ouvir, tá? Escreve depois. Eu achei bem minuciosa isso aqui. Para uma pessoa chegar na letra C, é chão. Muita gente foi de A. O pessoal teve um relatado que foi de A. Sertão. Alguém te cantou. Gente, quando o grande Patativa disse sertão, alguém te cantou, ele está conversando com o sertão? Me diga se ele estabelece. Me diga aí se ele estabelece. Sertão, alguém te cantou. Não está conversando com o sertão? Não é verdade? Claro que eu tenho aqui um vocativo, está certo, viu? Letra B, eu tenho um vocativo, chamou a conversa. Vamos de B. Ó, aqui eu pus letra maiúscula para ninguém me dar vexame. Vocês iriam de quê aqui? Ortografia vigente. Olhando assim, iriam de B? Na 8? Estou na 8. Acho que a B foi da segunda que você falou, da 7, né? Iria de C? A questão está bem boa. Ó, assine aqui a sua rúbrica. Na verdade, rúbrica não tem acento. O correto é rubrica, sem acento. Ah, professor, não é erro de ortografia, não. É sim. Quando uma palavra está com acento errado, tem ou não tem acento, nós temos um erro de ortografia, tá? Já fiz o meu exame torácico. Não é com X. Tórax é com X, tá? Tórax é com X. Agora, a derivada dela, né? Eu tenho torácico, é com C. Torácico. Muita gente cai nessa. Torácico. Se caiu o tórax lá de novo, não é R, é com C, tá? Exatamente. Eva, eu vou te chamar de Eva, tá? Que é mais fácil, bem curtinho. Você sabe que Eva é o nome da minha gata, eu tenho uma gatinha, o nome dela é Eva. Vou voltar para cá. O racismo é um esteré e não esteri, é estereótipo. Então, o problema foi o I aqui no lugar do E. Então, letra D, tá corretinho, a palavra insossa é dessa forma, tá? E mussarela também, que é com cedilha. Mussarela não é com SS, a não ser no atacadão daqui, viu? Rúbrica não é proparoxítona, tá, Sérgio? Ela é paroxítona. A pronúncia correta é rubrica, nada de rúbrica. É a mesma coisa que recorde, que muita gente chama de recorde. É recorde, tá? Sem acento também. Essa foi mais difícil, né, gente? Então eu vou subir aqui um pouquinho, porque ela está perguntando da colocação pronominal. Vamos dar uma olhadinha aqui, a regra de próclise, ênclise, mesóclise. O que é que você está vendo aqui na letra A? Está todo mundo enxergando, né? Eu tenho um erro aqui, que eu não posso começar a frase com pronome, então deveria ser como? Necessita-se de ajuda, tá bom?
E, ó, após pontuação, nada de pronome. Então, ficaria como uma correção. Necessita-se de ajuda para que o desenvolvimento dos alunos seja saudável, compreendo-os. Precisa-se, tá corretinho, iniciando frase, precisa-se de professores que entendam a importância da falha, utilizando-a, olha aqui, após vírgula, pronome depois. Gabarito, letra B. O aluno mais maduro é aquele que se espelha. Palavras que não se flexionam, ou seja, palavras invariáveis, elas atraem o pronome para perto de si. Então, o se deveria vir antes do que. Erro. Nos exemplos dados pelo professor, dessa forma, tudo se ensina. O tudo não é uma palavra invariável? Note que a palavra tudo não sofre plural. Não existe tudos. O se deverá vir para antes, porque o tudo, que é uma palavra invariável, atrai o pronome. Não sabemos ainda por que, olha, o que é invariável, atrai o pronome. Tanto com a obsessão por boas notas, os professores não, faltou uma palavra aqui, não preocupam-se. Gente, esse se deveria vir para antes, por quê? Me explica aí no bate-papo. O se deveria vir antes, por quê? Sim, palavra negativa, mas veja bem, Maria e Ana, vou te dar um bizu rápido. Toda palavra que não sofra plural, não, nunca, jamais, já, elas são atrativas. Não é bem mais fácil do que você decorar essas palavras negativas, pronome indefinido? Tudo que é invariável atrai o pronome, não é? A próclise, exatamente, olha os nomes bonitos, viu? É isso. Palavras invariáveis atraem o pronome. Vou chegar aqui na B, tá? Gente, daqui a pouco eu vou deixar vocês fazendo a segunda parte, que é um novo simulado. É um tempo para você ir ao banheiro, comer alguma coisa e voltar para a nossa aula, tá? E fazer também. Vamos aqui à 10ª. Assinale a alternativa cujos pronomes estejam empregados corretamente. Para mim, está corretíssimo, né? Vírgula. Falar sobre temas políticos é entediante. O mim aqui é o objeto do verbo falar, tá bom? Então, se eu tiro essa vírgula, ficaria para mim falar. Aí o mim seria o sujeito do verbo falar, mas a vírgula está corretíssima. O gabarito é A. Às vezes não concebo qualquer relação entre eu e ele, é entre mim e ti. Entre mim e ti, após preposição, não pode ter pronome pessoal reto. Então, é entre mim e ti. Ou você também cabe. Nós se entreolhamos, nós é primeira pessoa. Deveria ser como aqui, nós nos entreolhamos. Eles não poderiam sair conosco, né? Conosco. Sem a permissão dos pais. Então, ficamos com letra A, questão bem básica, tá? Uhum. Por conta da preposição, né, Eva? Ah, gente, essa 11 é bacana demais, viu? Cai demais. Tem caído, na verdade, muito isso aqui na própria banca, que é o uso do verbo haver. Lembra que no início da aula eu falei sobre o verbo haver? Então, se você decora que o verbo haver não faz plural, vamos lá, oremos, irmãos. O verbo haver não faz plural. Faz comigo, vai. Verbo haver não faz plural. Vai, gente, repete o mantra. Não precisa ligar o microfone. Você diz aí em casa, vai. Verbo haver não faz plural. Mas eu posso substituir um pronome de terceira pessoa? Pode, sim. Verbo haver não faz plural. Repete em casa, não precisa ligar o microfone. Repete, a força da mente. O verbo haver não faz plural, o verbo haver não faz plural. Boa. Então, vamos aqui. Havia garotos amedrontados dentro do cinema. Tá certinho. Verbo haver não faz plural. Se o verbo haver vier numa locução, o que é uma locução verbal? São dois verbos
um ao lado do outro. O último da locução é chamado de verbo principal. O anterior é chamado de verbo o quê? Auxiliar. O que foi que você aprendeu agora? Que verbo haver não faz plural. O verbo haver só poderá fazer plural, é uma exceção, se ele vier como auxiliar. Se ele vier como auxiliar, ele fará plural. Note que o verbo haver aqui pode sofrer plural, porque ele está como auxiliar de um verbo comum. Tá bom? Vamos só verificar se vocês entenderam o que eu estou falando. Vai lá, gente. Eu digo, houve ou houveram momentos? Houve ou houveram momentos? Vai lá. Houve ou houveram momentos? Você concorda com essa frase aqui? Houve. Por que que é houve, professor? Me diz, vai lá o mantra que eu ensinei para vocês agora há pouco. Vai. Verbo haver não faz plural. Eu posso ouvir você dizendo aí em casa. Verbo haver não faz plural. Perfeito. Esse verbo, porém, pode vir em uma locução. Ele só vai... Eu vou te explicar o que é que acontece na locução. Gente, olha só. Eles haviam fugido. Nessa frase aqui, você está vendo o verbo haver no plural, então já começa a estranhar alguma coisa. Só que o verbo haver nessa frase está como auxiliar, tá bom? Professor, é uma exceção? Gente, na verdade não é uma exceção. O que foi que aconteceu aqui? A locução verbal possui uma característica de o verbo principal transferir todas as suas características para o auxiliar. Então, quando a gente diz que o verbo auxiliar se flexiona nesse caso, não é porque é o verbo mesmo, é porque o verbo principal passou essas características para o auxiliar. Então, o verbo haver aqui deixa de ser o verbo haver para assumir as do principal. Professor, quer dizer que se o verbo haver vier como principal, o auxiliar não se flexiona? Exatamente. Então, vou te dar um exemplo aqui para você perceber, viu? Ó, se a frase fosse o seguinte, gente, essa frase já caiu na banca, você tem que tomar bastante cuidado, ó. Amigos devia haver na empresa. Vou terminar aqui. Amigos devia haver. Me diga aí se a mão não coça para botar um M aqui nesse devia. Me diga se não coça a mão para botar um plural ali. Cara, soa bem melhor, não é, Sérgio? Amigos deviam haver. Cara, não faça uma sujeira dessa. Porque agora você vai ter que entender para dizer que ele não varia. Aqui eu tenho uma locução verbal? Tenho. Quem é o verbo principal? Haver. O verbo principal não permite que o auxiliar se flexione, porque ele é um verbo que não faz plural. Então, nada de pluralizar o auxiliar quando o verbo haver for o principal. Olha essa frase aqui, candidato, ó. Há de haver. Quem é o verbo principal aqui? Haver. E quem é auxiliar? Haver. Então, nada de pluralizar esse aqui. Não posso, porque o verbo principal é o haver. Vamos lá. Empresários, a letra feia, mas é empresário aqui, viu? Pode haver aqui. Me diga, pode ser podem haver? Sim ou não? Pode ser podem haver? Yes or not? Sim ou não? Estou olhando o bate-papo de vocês. Pode ou não pode? Gente, quem é o verbo principal aí? Quem é o verbo principal? Haver. Se o verbo haver é o principal, nem pense que isso aqui pode se flexionar. O verbo principal, se for o haver, ele não permite que o auxiliar flexione. Então,
Aqui tá certo. Haviam de existir. Tá certo. A2. Há de haver. Poxa, gente. Letra D, né? Todas estão corretas. Haviam de existir? Há de haver? Sim. Havia garotos. Letra D. Todas estão corretas. Ok. Bom, todo mundo pegou aí esse bizu, não foi? Pegou esse bizu para a prova, e se vier o verbo haver de novo nessa prova, já sabe. Vamos aqui para o próximo. O que é que está perguntando aqui? Assinale a alternativa em que a flexão do gênero do substantivo alteraria sua significação. Gente, qual desses substantivos que, se eu puser no masculino ou no feminino, muda o significado? Vai lá. O policial, a policial. Muda o que é que a palavra quer dizer? Não. Continua sendo o mesmo substantivo. O estudante, a estudante. Muda o significado? Muda não. Continua sendo estudante. O pianista, a pianista. Continua ambos sendo pianistas. Agora, se eu dissesse o guia, eu estou me referindo à pessoa que faz, vamos lá, atividade física, né? O guia me levou. O guia João me levou pela floresta. O guia. Professor, tá ruim, gente, o áudio aí? Oi, tá ruim o áudio? Oi. Deixa eu aproximar mais aqui o microfone. Pronto. O microfone tá bem pertinho agora para você ouvir, tá? Então, deixa eu voltar para cá. O guia João, e se eu quiser me referir à palavra feminina, será o guia Ana. O guia Ana. Aqui são palavras biformes, tá? Qual é a questão do biforme? Uniforme, perdão. Uniforme apenas um. Nós temos aqui a palavra policial, estudante e pianista comum de dois. Ou seja, comum de dois é que o artigo define o gênero da palavra. Já na palavra guia é sobrecomum. Essas palavras caem, tá? Dentro da prova. O que quer dizer isso? Que o que vai definir é um substantivo ou um adjetivo. Eu digo o guia Ana, o guia João. Se eu colocar o feminino aqui, a guia muda de significado. Eu vou ter a guia, que é um documento, um cupom fiscal. Compreende? Então vai ser um cupom fiscal. O gabarito, sim, é letra D. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Comuns de dois gêneros, A, B, C. A última é sobrecomum. Beleza. A mesma regência do verbo. Aqui está a questão de regência verbal. Que o poeta canta. Aqui o verbo cantar é um verbo intransitivo. Quem canta, canta. Ele está falando lá em cima que o poeta cantar. E ainda fica, quem fica, fica. Letra A é o meu gabarito, que também tem um verbo intransitivo nessa situação. A transitividade depende muito da frase. Muito prezo. Quem preza, preza algo ou alguém. Isso aqui é o objeto direto. O verbo prezar é transitivo direto. Te quero, quem quer, quer algo. Objeto direto, verbo transitivo direto. Ninguém sabe decifrar. Se você voltar ao texto, você tem um objeto dele. Por exemplo, ó. E vejo os teus mistérios. Ninguém sabe decifrar o quê? Os teus mistérios. Isso aqui é o objeto direto. Portanto, ele é transitivo direto também. Então, ficamos com letra A. É o único que é intransitivo. Tá bom?
Gente, o que é que vocês acharam aí? O que é que vem aí? Pronto, Bruno, a gente vai melhorar isso aqui com certeza. No meu canal tem todas as aulas de regência. Você vai pegar para você. Eu vou fazer um cronograma bem especial aqui e nas aulas do IB que a gente vai tendo, a gente vai só respondendo questões para agilizar. Veja só. É, Obrigado, Sérgio. Eu vou passar os assuntos para casa. Vocês vão assistir a videoaula. Por exemplo, a próxima aula, fonética. Você assiste em casa, anota todos os exemplos, e aqui a gente vai só questão, pau a pau, questão, e explicando um por um. Na próxima outra aula, a gente vai ver separação de sílaba e acentuação gráfica. Aí a gente vai aprender o conceito de ditongo, tritongo, hiato, de sílaba, trissílaba. Não é tão simples. Aí eu passo a aula, você estuda em casa e aqui na sala a gente vai debater, tá? Assim funciona muito mais eficiência, tá? Você vê uma aula em casa e vem para cá e você só tira dúvidas, ok? Gente, vocês vão me dar um minutinho, 5 minutos. Eu vou deixar para que você faça essa prova, tá? Tem um simulado. Tá todo mundo aí com material? Me diz aí se tá todo mundo com material. Pronto, são só 15 questões bem fáceis, o texto bem pequeno. A questão é de nível médio. E vou deixar vocês um minutinho fazendo. É o tempo de eu beber algo com água e descansar um pouquinho minha voz, tá? 5 minutinhos, a gente volta para responder esse simulado. Boa sorte aí.
Boa noite, eu não estou conseguindo ouvir. Boa noite, eu não estou conseguindo ouvir. Boa noite, é porque está no intervalo. O professor precisou sair para o banheiro, tomar uma água e descansar um pouco a voz. Solta já. Tá ok, muito obrigada. Voltamos.
Chama o pessoal aí que a gente possa responder. Conseguiram fazer? Para o banheiro? Vamos começar aí, viu? 15 questões. Já tinham feito em casa. Gente, os últimos textos que a banca tem cobrado, vocês estão me ouvindo, né? E vendo. Tem alguém aí? Tem, né? Os últimos textos que a banca tem cobrado são crônicas. Na última prova de Granja, salvo engano, ela cobrou 2 crônicas, tanto o nível médio quanto o nível superior. Então ela gosta de texto pequeno, não muito complicado, tá? O nível superior é que ela costuma colocar um texto mais cabeça, mas eu não me preocuparia tanto com isso, não. Coloquei um texto mais simples aqui por conta do nosso tempo, que é mais escasso. Vocês leram, né, como cuidar da saúde de 8 bilhões na Terra, e a primeira questão perguntou, o tema central do texto é, vocês marcaram o quê nesse tempinho aí? Qual é o tema central? Vocês foram de quê? Fiquei aí na... Sérgio foi de C, mais alguém aí? Colabora? Qual foi aí o gabarito? D? C? Então vamos aqui, vamos lá. Ele quer o tema central. O crescimento da população na Terra que chegou ao marco de 8 bilhões e não para de crescer, o texto fala sobre isso. Só que esse é o tema central, esse texto fala. Aumento da expectativa de vida e redução da mortalidade por causa das conquistas da medicina e da saúde, também fala. O que é que eu pude perceber que a banca estava cobrando nessas A e B? Ela colocou parte do tema. Ou seja, a letra A está correta, mas é secundário, é uma parte do texto. Na letra B, é parte também do texto, ou seja, é secundário. Na letra C, ela fala o seguinte, caminhos para lidar com o crescimento populacional decorrente do aumento de expectativa de vida. O que é que eu vejo aqui? Que a letra C engloba letra A e B. Ela é mais completa do que A e B. Risco de novas pandemias. O texto não trabalha nessa letra D aqui. Ela fala sobre isso, mas o tema central não é risco de pandemias. O gabarito que a banca deu é letra C, concordo com ela. A letra C, ela fez somente unir A e B. Ok? Quero ver quem acertou aí. Tá? Alguém tem dúvida? É só fazer aí, é só escrever aí, tá? Vou partir para a próxima, qualquer coisa me chama. Na 2, perguntou o valor do conector embora. Isso é muito comum na banca, gente. Isso aqui a gente estuda lá em períodos, embora, no entanto, porque, já que. Quando ele colocou aqui, ó, a população mundial chegou a... Segundo, onde é que está aqui? Ó, embora o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade, isso aqui é um fato positivo, não é? O aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade é um fato positivo. Então, isso aqui é positivo. Principais razões do incremento sejam conquistas da medicina e da saúde pública. A dimensão populacional impõe desafios nessa área em um futuro não tão distante. Então, eu penso o seguinte, se é bom que a expectativa de vida cresceu e a redução de morte diminuiu, isso preocupa as autoridades. Esse embora está dando uma ideia de oposição entre os fatos. Não é não, gente? Aumenta a expectativa, melhora na vida, e isso preocupar as autoridades, isso são ideias opostas. O conector embora é um conector concessivo, é um conector responsável por ligar oposições. Portanto, realmente o gabarito é letra C. Quem já ouviu falar no embora aí? Embora, mas, porém, todavia, no entanto, no entanto. Se você decora, contudo, se você decora as conjunções, fica mais fácil de interpretar, tá bom? Chegamos na terceira,
que ela perguntou haja sujeito composto, questão típica de gramática, né? A população mundial... Gente, deixa eu só dar espaço aqui, que está muito ruim de classificar. Vou dar aqui um layout. Melhorou. Pronto. Bem melhor agora. A população chegou ao marco dos 8 bilhões. Quem é o sujeito verbo chegar? A população mundial. Isso aqui é um sujeito simples, não é? Embora o aumento da expectativa de vida e redução da mortalidade, principais razões do incremento, sejam, quem é que sejam? O aumento de vida, aqui é o primeiro núcleo, e a redução da mortalidade, sujeito composto, letra B. A dimensão populacional é o sujeito simples, essa aqui estava de graça, né, gente? Especialista, sujeito simples, fala sério, né? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Essa estava de graça. É para dizer aí, olha, essa eu consigo fazer. Não é? Então é isso. Chegamos aí na quarta questão. Vocês marcaram o quê na quarta? Vai lá, vamos colaborar, vamos animar essa aula. Me diz isso. Quarta, vocês marcaram o quê? Vocês foram de A? Sério? Não é letra A não, filho. É bom que eu aproveite para explicar isso aqui. Não é letra A, tá? Vamos explicar o que é isso aqui. O que é um discurso direto? O discurso direto é típico de narração e sempre associa. Não é a primeira vez que ela cobra isso. Discurso direto, o que é isso? Fala de personagens. Fala de personagem. Aqui eu não tenho um texto narrativo. Então não existe discurso direto aqui. Esse texto é formado por discurso indireto, que é quando o narrador ou o escritor, apenas ele fala. Então, eu não tenho um discurso direto, tá? É para aprender mesmo, Sérgio, anota aí. É feito em verso e estrofe? O primeiro texto é. Esse texto é feito em prosa, gabarito letra C. O que é um texto feito em prosa? Em parágrafos. É um texto que se estrutura em parágrafos e tem o cunho objetivo. Ele não é pessoal, ele é objetivo, típico de jornais. É feito em prosa. E você aí que está me ouvindo pensando que prosa é conversa, né? A terceira, deixa eu ver aqui. A terceira foi B, tá? Quem foi que pensou que prosa era conversa? Me diga aí. Quem foi que pensou que prosa era... Prosa significa conversa também no dia a dia, tá? Mas quando a gente classifica o texto em prosa, quer dizer que é um texto feito em parágrafos e é um texto bem claro, objetivo, tá? Linguagem conotativa, eu falei no início da aula, que é uma linguagem o quê? Figurada. Aliás, as figuras de linguagem estão presentes no edital de vocês, viu? Coloca aí, linguagem figurada. Linguagem conotativa é a linguagem figurada. Lembra do coração, quando eu te disse? Meu coração sofre de amor. Linguagem figurada. Então, ficamos com C. Não vi aí ninguém acertando essa, tá? Próxima aula você já pega. Sobre a função de linguagem do texto anterior. Função de linguagem são 6 figuras de função de linguagem. Não confunde função de linguagem com figuras, tá? Figura é uma coisa, função é outra. A função metalinguística é quando o texto fala do texto. Eu vou colocar assim, ó, si próprio. Quando ele fala sobre si próprio. É si com i, tá? Não é com e, não. Si próprio. É um texto que volta para ele mesmo. Por exemplo, um livro didático, pensa aí na minha gramática, no meu português blindado. É um texto que usa a gramática para falar da gramática. Todo texto que se volte para si é um texto metalinguístico. Por exemplo, um dicionário é um texto metalinguístico. Ele usa a palavra para falar da palavra.
Carlos Drummond de Andrade fez uma poesia ensinando como se faz poesia. Ele usou a poesia para falar sobre poesia, metalinguística. Na função poética, ela tem uma função subjetiva, é um elemento pessoal, subjetivo quer dizer pessoal, tá? E tem figuras de linguagem, figuras. Ou seja, vem em verso, vem em estrofe. Você sabe identificar uma função poética, linguagem figurada, figuras de linguagem. O texto referencial é um texto jornalístico, é um texto informativo. E você pode ver que esse texto que você leu é informativo. É um texto de jornal que fala sobre a capacidade humana, a expectativa de vida, ok? A função fática tem a ver com o canal de comunicação. Por exemplo, se eu escrevo um texto que deixe em evidência o canal que eu utilizo para me comunicar, eu tenho uma linguagem fática. Se eu dissesse, por exemplo, ó, alô, por onde é que eu estou falando? Alô? Por onde é que eu estou falando? Pelo telefone. Esse meu texto aqui deixa em evidência o canal que eu estou utilizando para me comunicar. Se eu dissesse, por exemplo, e aí, galerinha, a gente está ao vivo aqui pelo YouTube, vamos clicar aqui no curtir, eu estou usando o quê? A linguagem fática, porque o meu texto evidencia o canal que eu estou usando para me comunicar. Tudo bem? Dicas rápidas aí sobre as funções de linguagem, que está lá no edital de vocês. Gente, vocês estão compreendendo tudo, estão caladinhos, estão me vendo mesmo, né? Não estão que nem na Verde Vale, não. Deixa eu parar por aqui. Estão fingindo aí que... Não, que bom, estão escutando, né? O texto 1 é predominantemente do tipo textual. O que, gente? Ele é um texto expositivo e informativo. O compromisso dele foi expor uma informação. Não é verdade? Injuntivo é instruir, ensinar você a fazer alguma coisa. Narrativa é contar uma história e descrever. Descritivo é um texto que descreve, não é? Tá bom? Nessa frase, vocês contaram quantas preposições? Me diz aí. Agora essa eu quero saber. Quantas preposições aí? 4? Treinar a morfologia das palavras aí, né? Vamos contar. O aumento da expectativa. Eu tenho minha primeira aqui. Eu tenho minha primeira preposição aqui, que o da é a junção de mais a. Na verdade, eu tenho uma contração. O de só tem uma aqui, então já vai duas. E a redução da mortalidade, mais uma vez aqui, de mais a. Então tem uma preposição, preposição, preposição. Eu tenho 3 preposições. Ok? E existem várias contrações. Por exemplo, eu posso pegar o em mais o a. Forma o quê, gente? Ema. Brincadeira, gente. É na. Posso pegar o em mais este. Forma o quê? Neste. Posso pegar o por mais a. Forma o quê? Pora. Mentira. É pela. E por aí vai. Ok. O a é artigo, sim. O aumento da expectativa. Artigo no da e artigo no da. Lá no outro, sim, artigo. Na frase. Principais razões do incremento. Aqui é uma questão de sinônimo, né? Está perguntando questão textual. Pode ser substituída mantendo o mesmo significado por. Vocês marcaram o quê? Crescimento, contenção, continência, comedimento. Acho essa fácil, né? Sim, letra C é crescimento.
Todas essas aqui são sinônimas de incremento. A única, são antônimos, perdão. A única que é sinônima é crescimento. Razões do crescimento populacional. Contenção é conter, diminuir, continência, do mesmo jeito. Nona questão. Questão sobre transitividade verbal. Marcaram o quê? A nona. Gente, tem 80 pessoas nessa sala. Vamos participar, né, gente? Participa. Sou carente de atenção. Vai. Participa. O que é que vocês marcaram aí? Especialistas preveem o quê? Vamos fazer a pergunta ao verbo? Cadê? Aqui é o sujeito simples. Pergunto, o que? O que eles preveem? Eu sei que aqui é um verbo de ação. O que é que eles preveem? Aumento. Aumento é um objeto direto e aqui é um verbo transitivo direto. Quem prevê, prevê algo. Eu tenho um objeto direto completando um verbo transitivo indireto? Não, gente. Se é objeto direto, não é transitivo indireto. Letra B é o gabarito. Objeto direto completando um verbo transitivo direto. Gente, quem está estudando transitividade verbal e faz essa questão da UPA, tá de boa essa questão, viu? Ó, viu, Maria Aparecida? Essa aí tá muito fácil. Se você pegar uma questão, por exemplo, CESP, DECAM e BAD, isso aqui tá muito básico. Então, você vendo as aulas de sintaxe, você pega isso aí de boa, viu? A gente vai transformar essa dificuldade em facilidade. Essa é a sua meta. Dificuldade em facilidade. Tá bom? Na frase, principais razões do incremento. Os travessões são utilizados para quê? Claro que é para isolar um aposto, não é? É uma explicação sobre o termo anterior. O aposto explica e o vocativo chama. Tá certo? Na 11, Érica, a gente vai matar essa sua dúvida, viu? Nas nossas aulas, a gente vai matar, exatamente. Objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. Mas há de saber que nem tudo que tem preposição é objeto indireto, tá? E a gente vai desfazer essa dúvida, tá bom? Daqui a pouco eu mando o link para você entender. Você já vai hoje, olha, agora há pouco, já vai dar 9 horas e você vai ter um tempo até às 10. Faz isso para mim. Maratona. Eu vou te colocar a aula aqui de análise sintática e duvido que você não saia dessa aula sem saber o que é um objeto direto, indireto, tá? Se chama conceitos gerais de sintaxe. A gente vai abordar isso nas nossas aulas e eu já vou colocar aqui o link para vocês. Ó, tá aqui o link. Depois vocês clicam aí nesse link, você vai ver conceitos gerais de sintaxe. Emenda de 9 até às 10, me assistindo aí, tá bom? Então vamos lá. Figura de linguagem. O homem precisa se conscientizar. Quando ele falou o homem, ele quis usar a humanidade. Então, o homem é parte da humanidade, parte pelo todo. Parte pelo todo. Eu tenho aqui a metonímia. Meto de metade é sempre quando a metade ou o todo simboliza um ou outro. Se eu dissesse, a chuva deixou o rapaz sem teto. O teto é a metade da casa que representa o todo, tá bom? Comparação entre dois termos. Prosopopeia é da vida. Prosopopeia tem outro nome também para prosopopeia. Não, esqueci. Personificação, lembrei. Prosopopeia é quando a gente dá características humanas a seres inanimados. E a metáfora é a comparação direta. Também vamos falar sobre isso. 12ª questão, questão de morfologia, tá? Sim, Sérgio, é muito parecida a metáfora com a comparação. A diferença da metáfora para a comparação é o uso do conector. Ana é venenosa como uma cobra, comparação. Ana é uma cobra, metáfora. A diferença básica é isso aí, tá? No trecho, de doenças crônicas e degenerativas, as quais
Sempre que o que puder ser trocado por as quais, esse que será um pronome relativo. A gente vai ver isso também em morfologia. De doenças crônicas degenerativas, as quais. Pronome relativo. Na 13, está perguntando o seguinte, ó. Essa você consegue matar. Considerando o par de palavras arrear, por arreios, e arriar. Gente, qual é a diferença física entre elas? Uma letra. Arré, arri. Eu tenho o que aqui? Vocês marcariam o que aí? Claro que é uma paronímia, exatamente. Nós temos uma paronímia nesse caso. Elas são apenas parecidas. Essa pega todo mundo. Lembra no início da aula quando eu falei sobre isso? A população mundial chegou ao marco de 8 bilhões e não para de crescer, mesmo com velocidade reduzida. Mesmo que é uma conjunção adverbial que dá a ideia de oposição. Eu tenho uma concessiva. Veja como ela adora os conectores opositivos. Mesmo que, embora, todas elas transmitem uma ideia de oposição. A população mundial chegou ao marco de 8 bilhões, mesmo com velocidade reduzida. Nas nossas aulas, a gente vai passar para vocês decorarem os conectores. A última questão, comum na prova, sobretudo na prova de nível superior, na prova de nível médio não tem, perguntando a questão sobre verbos. Tempo verbal. A população mundial chegou. Chegou é o uso do pretérito perfeito. Cara, eu tenho uma dica valiosíssima para vocês em relação a tempos verbais. Sobretudo para o passado, que eu duvido você errar uma questão dessa. Tá bom? Gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Espero que vocês façam a matrícula nessa aula gratuita que vocês tiveram. E é isso. Sérgio, professor, qual a melhor forma de aprender coordenação e subordinação? Começar pelo início, né? Você pegar períodos coordenados e depois ir para o subordinado. Na minha aula, no meu curso, eu tenho uma playlist que está na ordem. Então, é só você seguir aquela ordem, tá? Beleza? Obrigado, pessoal. A gente vai fazer isso durante as aulas. Espero que você tenha gostado bastante da nossa aula, animadíssima aqui. Agradeço a presença de todo mundo que teve a paciência de ficar de 7 até as 9. Mandei o link da videoaula e você vai emendar. Vai só comer alguma coisa e vai emendar até as 10 com o vídeo que eu coloquei lá, tá bom? Tchau, gente. A próxima aula será fonética, tá, Sérgio? A gente vai começar com fonética. Tchau, gente. Cheiro em vocês. Boa noite.